E porém inimizade entre ti e a mulher e o seu descendente, e a sua descendência, esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar. Gênesis 3:15. Esta é a primeira profecia bíblica. Para quem não sabe, a primeira profecia bíblica, ela foi proferida pelo próprio Deus. Deus não deu a ninguém o alto privilégio de ser o primeiro profeta. Deus, ele mesmo foi o primeiro profeta. E como está escrito que Deus anuncia o fim desde o começo, então no começo, após a queda de Adão, Deus deu a sentença para a serpente, lançando a profecia para o fim. Deus disse à serpente: porém inimizade entre ti e a mulher. Muitas pessoas acreditam que esta mulher é Maria, porque a Bíblia diz que a sua descendência, o seu descendente, este lhe ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Muitos acreditam que Deus está atribuindo a Maria e o seu descendente Jesus, a sua semente. Mas olhando para a Bíblia, fazendo um estudo mais minucioso das Escrituras, chegamos a entender que esta mulher não é Maria, esta mulher na qual Deus colocaria inimizade entre ela e a serpente. Quando abrimos as nossas Bíblias em Apocalipse capítulo 12, João declara: e vi um grande sinal no céu, uma mulher vestida do sol, com uma lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E estava grávida para dar à luz e gritava. E vi um outro sinal no céu, um dragão parou diante da mulher, esperando que ela desse à luz para que ele tragasse o seu filho. Deus profetizou lá em Gênesis algo que estava relacionado ao Apocalipse. Como já disse, ele anuncia o fim desde o começo. Esta mulher, que Deus haveria de colocar inimizade entre ela e a serpente, esta mulher é a igreja. Jesus disse que as portas do inferno não prevalecem contra ela. Inimizade entre a mulher e a serpente. Esta serpente, este grande dragão vermelho de Apocalipse 12, é a mesma serpente na qual Deus estava proferindo a profecia. A Bíblia diz que o diabo é chamado de dragão, antiga serpente, ou seja, o diabo e Satanás. A mulher estava grávida, em Apocalipse 12, para dar à luz, e gritava com dores de parto. E o dragão se aproximou e parou diante dela. Ele não podia tocá-la, ele não podia destruí-la, porque ela estava revestida do sol e tendo a lua debaixo dos pés, com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Esta mulher é a igreja em todos os tempos, desde o início, que é a cabeça, até os pés, onde estava posto sobre a lua. Lua fala do poder das trevas. Por isso Jesus diz: trabalhai enquanto é dia, porque a noite vem em que não se poderá mais trabalhar. Noite está falando dos pés, o final do período da igreja. No início era glória, era coroa de ouro, onde tinha 12 estrelas, os 12 apóstolos. E foi um princípio glorioso, onde o poder de Deus estava em ação. E durante a sua trajetória, ela esteve revestida de glória, como o sol que brilha. Porém, aqui no final, ela está com os pés em cima da lua. E a Bíblia diz que ela seria ferida nos pés. Ou seja, Satanás haveria de ferir os seus pés.
porque no período da grande tribulação, nós quando olhamos para Apocalipse 7, encontramos ali uma grande multidão diante do Senhor, que foram mortos durante a grande tribulação. Ou seja, foram vencedores tardios, que não subiram no arrebatamento secreto, no arrebatamento dos vencedores, porque quando a mulher deu à luz, o seu filho foi arrebatado para Deus e para o seu trono. O filho são os crentes vencedores de todos os tempos. Porém, a mulher, ela não foi arrebatada. A mulher foi levada para o deserto, para ser sustentada pelo Senhor durante 3 anos e meio. Ela recebeu 2 asas para ir para o deserto. A mulher não foi arrebatada, todavia será salva, mas a igreja passará 3 anos e meio na grande tribulação. É isso que o texto está dizendo. Porque o filho foi arrebatado para Deus. E Jesus diz: quem vencer vai reger as nações com vara de ferro. O filho foi arrebatado para Deus porque vai reger as nações com vara de ferro. O filho são os vencedores de todas as épocas, desde o início até o final, desde a igreja de Éfeso até a igreja de Laodiceia. As 7 cartas enviadas às 7 igrejas são as cartas enviadas para a igreja do Senhor Jesus nesses 2000 anos. As 7 igrejas são 7 períodos da história da igreja na terra. Éfeso foi o período da cabeça. Laodiceia é o período dos pés, onde já estamos vivendo, nos aproximando da hora do fim. A Bíblia diz em 2 Tessalonicenses capítulo 2, que o mistério da iniquidade já opera. E ele só está aguardando para que se manifeste o iníquo, só está aguardando que seja tirado do meio aquele que agora o detém. Quem é que agora o detém? São os vencedores. Quando estes forem arrebatados para Deus e para o seu trono, então será revelado o iníquo, o filho da perdição, a quem o Senhor o destruirá na sua vinda. Os vencedores serão arrebatados para o trono de Deus. Então vai se iniciar a grande tribulação, período de 7 anos, como nunca houve e nem tampouco haverá jamais. Período da 70ª semana de Daniel. Daniel profetizou 70 semanas, sendo que 69 se cumpriram no dia que Jesus morreu, faltando 1 semana de ano. O anjo disse a Daniel, desde a saída da ordem para a reconstrução dos muros, ou seja, desde que Neemias recebeu carta do rei Astaxerxes para reconstruir os muros de Jerusalém, até a chegada, a morte do Messias, seriam 69 semanas de ano. O período até o final seria de 70 semanas, 490 anos. Porém, quando Jesus morreu, estava faltando apenas 1 semana de ano, 7 anos para o fim. Não foi à toa que os discípulos da igreja primitiva vendiam tudo que tinha e repartiam entre si, porque eles acreditavam que Jesus voltaria naqueles dias. Faltava apenas 1 semana. Mas o que eles não sabiam é que quando Cristo morreu na cruz, rasgou-se o véu do templo e também o véu do tempo. Pela rejeição dos judeus a Cristo, então se cumpre João 1:11. Veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Então ele abriu a porta da graça, colocou a última semana para o fim, 2000 anos no futuro, e disse: agora todos quanto nele crê, deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Então nos tornamos filhos adotivos, como está escrito em Efésios 1:4, porque os judeus são filhos eleitos, são filhos da promessa. A igreja recebeu a oportunidade de se tornar filho e filha de Deus, filhos adotivos. Então, no período em que quando encerrar o período da graça, o tempo dos gentios se completarem, então os vencedores de todos os tempos serão arrebatados para o trono de Deus. Então se iniciará a grande tribulação. É onde está escrito
tu lhe ferirás a cabeça, ele te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O calcanhar, como aquela mulher, representando a igreja. O calcanhar são a parte dos pés que estão sobre a lua. Lua representa o poder das trevas. Lua representa a noite. E Jesus virá de noite. Não na noite em que conhecemos, pelo nascer e o pôr do sol, mas na noite espiritual, noite de trevas, onde todas as virgens dormiram. Como está escrito em Mateus 25. Todas as virgens dormiram. E à meia-noite ouviu-se um grito. Aí veio o noivo sair-lhe ao encontro. Somente os que estiverem preparados, que são o filho varão, faz parte do filho varão, é que serão arrebatados para o trono de Deus. A Bíblia diz, se estando duas no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Estando dois no campo, um será levado e o outro será deixado. Isso fala das pessoas que estão ingressadas na obra, fazendo a obra. O arrebatamento não é para todos, a primeira fase do arrebatamento, e sim para aqueles que estão trabalhando na obra de Deus. Mesmo dos que estão trabalhando, nós vemos claramente que apenas metade serão levados, porque muitos não estão trabalhando por amor a Cristo, por amor à sua obra, mas sim com outros interesses, com interesses em fama, com interesses em dinheiro, em algumas outras coisas. E a Bíblia diz, será levado um e será deixado o outro. Então haverá ali o início da grande tribulação, que será dividida em duas partes. A parte do juízo de Deus e a parte da ira de Deus. 7 selos serão abertos, 7 trombetas tocarão. Durante o período dos selos e das trombetas é a parte do juízo de Deus sobre Israel, a 70ª semana, e sobre a igreja, os que ficarem na terra. Porque muitos dos cristãos acharão que estarão perdidos pelo fato de não terem sido arrebatados. Então a Bíblia diz que a mulher receberá 2 asas. A igreja que ficar, ela não estará perdida. Ela vai receber 2 asas e vai voar para o deserto, onde será sustentada pelo Senhor. É claro que isto tudo é no sentido simbólico. Apocalipse é um livro no sentido simbólico, um livro que traz muitas ilustrações. Asas aqui fala de proteção. A Bíblia fala de 2 testemunhas que o Senhor vai enviar, que vão passar 1260 dias, ou seja, 3 anos e meio na terra, pregando a palavra. A Bíblia diz que a igreja será levada para o deserto para ser sustentada por Deus. Jesus disse no deserto para Satanás, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. 2 asas fala de 2 testemunhas, que eu acredito ser Moisés e Elias, que virão para estar com a igreja durante o período da grande tribulação. A primeira parte da tribulação, que é a parte do juízo de Deus. Depois que a última trombeta tocar, então nós encontramos em Apocalipse 14, um anjo dizendo, lançai a foice, porque agora já está madura a seara do Senhor. Lançai a foice para cegar a terra. Então a igreja será tirada da terra. Então se iniciará a outra metade da tribulação, que será o período da ira de Deus sobre os ímpios, sobre aqueles que receberam a marca da besta. Então a igreja será arrebatada não para o trono de Deus, não para onde foi o filho varão, mas a igreja será arrebatada para os ares, para as nuvens do céu, como está escrito em 1 Tessalonicenses 5:17, que o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com as trombetas de Deus, e os que estão dormindo em Cristo ressuscitarão primeiro, e depois nós, os que estivermos vivos, seremos arrebatados ao encontro do Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. O Senhor vai vir para a terra durante o milênio. Então, na metade da grande tribulação, ele vai levar a igreja para os ares, porque ele já está descendo. E após ser derramadas as 7 taças da ira de Deus sobre a terra, então Jesus vai descer com o seu povo, com a igreja. E a Bíblia diz em Zacarias 14:4, que naquele dia estarão seus pés no Monte das Oliveiras,
os montes se dividirão em duas partes, e ali haverá um vale no meio do monte. E os judeus que vão estar em conflito, em guerra com o anticristo, vai fugir pelo vale do monte. Louvado seja o nome do Senhor. E Jesus vai salvar Israel, como está escrito em Romanos 11. De Sião virá o libertador, e assim todo Israel será salvo. Porque o Senhor tirará, desviará de Israel a iniquidade e removerá de Israel o seu pecado. Naquele dia a besta e o falso profeta serão lançados no lago de fogo. E Jesus vai descer no monte. Os judeus vão olhar para as suas mãos, como está escrito em Zacarias 13. E vão dizer: mas quem é este homem? E que sinais são estes na palma das suas mãos? Então Jesus lhes dirá: estes são os sinais com que fui ferido na casa dos meus amigos. Apocalipse 1:7 está escrito: eis que venho com as nuvens, e todo o olho verá, até mesmo aqueles que os transpassaram. Louvado seja o nome do Senhor. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde no seu amor eternamente. Eu espero que você tenha entendido um pouco sobre este assunto que é bem difícil, o Apocalipse. Mas o Senhor nos dará graça para continuarmos trazendo revelações bíblicas. Amém? Que o Senhor nos abençoe.